O vídeo começa com o Naya chavecando essa linda garota. O rapaz aborda a mulher perguntando como ela está e pergunta se ela poderia ajudá-lo. A moça então não dá muita atenção para o rapaz. Ele pergunta se ela teria um carregador para lhe emprestar, pois seu celular descarregou. E a garota diz que isso não é problema dela. O rapaz então diz que ela não precisava falar desse jeito com ele. Ela então diz para o rapaz que ela não pode ajudá-lo e fala para ele não incomodá-la mais. Naya então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher, quando vê a máquina de Naya que estava ali do lado dele, não perde tempo e volta para falar com ele na mesma hora. Ela vem perguntando aquela frase de sempre se o carro é dele. E Naya fala que sim. Ela então pergunta o que ele estava indo fazer. E o youtuber fala que estava indo resolver algumas coisas e que agora está tentando carregar o seu telefone e diz que irá dar uma volta para achar um local para isso. A moça então fala que ela poderia ajudá-lo com isso. O rapaz pergunta se agora ela quer ajudar ele, e ela pergunta por que não poderia. Naya então diz que agorinha há pouco ali ela falou que não estava nem um pouco a fim de ajudá-lo, e ainda tinha sido bem rude com ele. Em seguida, a moça fala que ela tem que tomar cuidado com as pessoas que se aproximam dela. O rapaz fala que ok, a deseja um bom dia à garota e fala que já está indo embora. Ela diz para ele não fazer isso e que ela pode ajudá-lo, e fala que ele parece ser um cara legal e tem um carro que ela aprecia. Naya então entende e muda de assunto perguntando à garota o seu nome, e ela fala para ele que é Maria. Após isso, a garota pergunta ao rapaz se ele não estaria afim de dar uma volta com ela por aí. Naya então pergunta se isso não seria apenas uma perca de tempo, e ela fala que não, que eles poderiam se conhecer melhor. Ele diz que tudo bem e chama ela para entrar no carro. A mulher então entra no carro sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o rapaz. Após entrar, ela pergunta se o rapaz é novo na cidade. Ele fala que sim, que veio a uma cidadezinha vizinha e pergunta à garota com que ela trabalha. Ela fala para ele que ela é dançarina. Naya pergunta se ela poderia mostrar um pouco para ele, e a garota fala que sim. Em seguida, ela desce do carro e faz algumas danças para o youtuber. A mulher vai até a janela do rapaz e faz algumas danças e poses para ele, achando que vai se dar bem com o rapaz. Mas quando ela vai tentar entrar no carro novamente, não consegue, pois Naya tinha trancado a porta. Ela então fala para o Naya abrir a porta, e ele diz que infelizmente não irá fazer isso e fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só estava com ele por causa do carro. A moça fala que ele só fez ela perder o seu tempo. A garota então vai embora e no fim acabou tomando um fora do Naya. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e diz que ela está muito bonita. E ela agradece o elogio. Nate pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Lana. Ele pergunta o que ela estava indo fazer e a moça diz que tem um compromisso agora. O YouTube pergunta se ela mora ali e ela diz que sim. O rapaz então fala que ela seria perfeita para ajudar ele, pois ele acabou de chegar. A mulher fala então que adoraria, mas tem que ir embora. O YouTube pede para anotar o número dela, mas a garota não dá ouvidos para o rapaz. Nate aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro luxuoso que o Nate está, ela não mede esforços e volta para conversar com ele na mesma hora. Ela pede o rapaz para baixar o vidro e pergunta o que ele precisa. A moça então fala que ele poderia dar uma carona para ela. O rapaz fala que ele estava indo na direção oposta. A garota pergunta se ele não poderia deixá-la lá bem rapidinho e diz que depois eles poderiam sair. Nate pergunta se ela está tentando conhecê-lo e a garota confirma que sim. O Nate fala que não sabe e que ela tinha que resolver algumas coisas com seus amigos.
Ela diz que não tem nenhum problema se ela não for. Nate então pergunta qual o compromisso que ela tinha. E ela fala que era algo pequeno e não tem muita importância, e diz que ela quer conhecê-lo melhor. O rapaz pergunta por que ela não estava tentando conhecê-lo no início, e a moça fala que estava atrasada, mas que gostou dele e queria conhecê-lo agora. Nate então entende e fala que ela parece ser legal, e pergunta se ela já andou em uma Lambo algum dia. Ela fala pra ele que não e que é o sonho dela. Ele pergunta se ela quer andar com ele agora, e a moça responde que sim. Nate então convida ela para entrar junto com ele. A garota então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o cara. Após ela entrar, o Nate pergunta por que ela não queria passar o seu número para ele. A mulher fala que é abordada várias vezes todos os dias. Ele então pergunta se ela sentiu que ele era apenas uma pessoa qualquer se aproximando dela como nos outros dias. E a garota confirma que sim. O YouTube pergunta como ela sente agora. Ela fala que sente que a vibe deles estão combinando e que ela sente que vale a pena eles se conhecerem melhor. Eles então conversam por mais um tempo, e Nate então fala que ela é bonita, mas que é uma pena. E a garota pergunta o porquê. O youtuber então fala que ela é bem legal, mas que ele não poderia deixar de lado que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A mulher pergunta se ele está falando sério, e o rapaz fala que sim e pede para ela descer, que ele não quer mais nada com ela. A mulher fica irritada com o youtuber e diz que ele só fez ela perder o seu compromisso à toa. Então a mulher desce e no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Kai chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, e a moça fala que está bem. Ele então pergunta o nome da garota e fala que o seu é Kai. Ela diz que seu nome é Amanda. O rapaz então fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela, mas a mulher recusa e fala que o rapaz não faz o tipo dela. O youtuber então fala que eles poderiam ser apenas amigos e que ela poderia apresentar alguns locais para ele, pois ele acabou de chegar na cidade. A garota novamente recusa e fala para o rapaz não incomodar, pois ele não está no mesmo nível que ela. Kai então aceita o não da mulher e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O youtuber entra no carro e na mesma hora a mágica acontece, e a garota, quando vê o carro do rapaz, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com o mesmo. A mulher volta falando que mudou de ideia e que ele pode ficar com seu número sim, e eles podem dar umas voltas para ela apresentar para ele alguns locais. Em seguida, o rapaz questiona a mulher, dizendo que agora há pouco ela nem deu chance para eles conversarem. A moça então diz que agora é porque ela está sentindo que os dois estão no mesmo nível e no mesmo patamar. O rapaz então pergunta por que ela acha isso, e a mulher diz que é porque ele tem um bom carro. O youtuber fala que ok e pergunta à garota o que ela está planejando para fazer à noite, e ela responde que não tem nada planejado, que só iria voltar para casa e assistir um filme. Kai então diz que essa cidade parece ter várias coisas para eles se divertirem. A moça então fala que sim e que tem vários lugares que eles podem ir juntos. O rapaz então fala que tudo bem e diz que ele se mudou para a cidade em busca de aumentar os seus negócios. A mulher acha interessante e pergunta com que o rapaz trabalha. Ele diz que trabalha com loja virtual. A moça então pergunta se ela pode entrar no carro dele. Kai então pergunta o que ela está planejando, e ela fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber então aceita e chama ela para entrar no seu Corvette. A garota então entra, e após eles entrarem, o rapaz pede para ela contar um pouco sobre ela. A garota então diz que mora ali há anos e que é coreana. Kai então entende e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela fala que gosta de homens morenos, com tatuagem e muito dinheiro. O rapaz então pergunta se ele encaixa nesse critério, e ela fala que sim, que encaixa perfeitamente. E eles dão até um beijinho. O youtuber fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro, mas que ela pode se redimir e chama a mulher para sair com ele.
A garota então aceita e pergunta o que eles irão fazer. O Kai então diz que ficou sabendo de uma churrascaria por ali perto e depois eles podem ir lá para sua cobertura. Ela então aceita e dessa vez a garota acabou se dando bem. Começamos o vídeo com Nate pedindo uma informação para essa bela jovem. Ele aborda a mulher perguntando a localização de um restaurante. Ela diz que ali perto tem um e explica o YouTube como ele irá chegar ao local. E fala que a comida desse restaurante é muito boa. Ele pergunta para ela se ela já visitou o restaurante. E ela diz para ele que sim. Nate então pergunta o nome da garota. E ela fala que seu nome é Nayara. O rapaz pergunta para onde ela estava caminhando e a moça fala que estava indo para a casa de uma amiga. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota então diz que irá relaxar e mais tarde irá sair para comer. Nate fala que é novo na cidade e pergunta à garota se ela poderia passar o seu número para ele. Ela diz que não e que não tem costume de passar o seu número assim, mas que pode passar o seu Instagram. O YouTube então pergunta por que ela não pode passar e diz que ele só está procurando fazer novas amizades. A mulher então começa a ser rude com o rapaz e fala com ele que ele está atrapalhando e fala para ele não incomodá-la mais. Nate então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro do rapaz é uma Lamborghini, ela volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta dizendo que o YouTube pode ficar com o seu número. Nate então a questiona, perguntando por que ela não queria passar agora há pouco. A garota então diz que realmente não tem costume de passar o seu número para qualquer um, mas que Nate parece realmente ser um cara legal. O YouTube então entende. Então a garota fala que também é, porque ela namora. Nate então pergunta por que ela não falou isso antes. Ela diz que estava querendo conhecê-lo e pergunta ao rapaz se eles poderiam dar uma volta juntos. Em seguida, o Nate pergunta se a amiga dela não está a esperando, e a moça diz que pode mandar mensagem avisando que poderá ir mais tarde. Nate então pergunta por que ela está dando tanta atenção assim, querendo até deixar seus planos de lado para sair com ele. E a garota fala que é porque se arrependeu de não dar uma chance para ele e ele parece ser um cara legal. Nate fala que tudo bem, então a garota pergunta se ela pode entrar no carro do Nate, e ele então pensa um pouco, mas aceita e chama ela para entrar. A garota então entra no carro sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem com ele. E após a garota entrar, o rapaz então pergunta se ela é daquela cidade. E ela responde para ele que sim. E ele fala para ela que ele é do Texas. E a mulher entende tudo que ele falou. Nate então pergunta o que é divertido naquela cidade. E a garota então diz que eles poderiam ir em um bar, gastar dinheiro e pegar algumas bebidas. Nate então volta a questionar a garota, dizendo que quando ele a abordou, ela não parecia estar a fim de conversar com ele. A mulher então fala para ele deixar isso para lá. O YouTube então diz que não consegue e que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só voltou para conversar com ele depois que viu seu carro. A mulher então confirma que sim, mas que é porque ela sabe seus valores. O rapaz então pede para a garota descer do carro, que ela não terá mais chance com ele. Ela tenta insistir com o YouTube, mas ele nega e recusa. Ela então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do YouTuber.